Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje temos o prazer de ter mais uma vez conosco o meu amigo, Dr. Rodrigo Ábido. Obrigada por vir aqui, Rodrigo. Tudo bom, doutora Eulina? Olha, na verdade, eu trouxe o Dr. Rodrigo porque estão surgindo alguns casos ultimamente que têm me chamado a atenção. Algum ou outro paciente meu, isso não é comum, é claro, que está tendo um sintoma de automutilação. É muito mais comum, inclusive, nos irmãos do meu paciente, né? Então, eu trouxe o Dr. Rodrigo para falar um pouco sobre isso, porque a gente tem visto até a nível de publicidade, que é um sintoma mais ou menos comum, comum não, frequente, não é isso? Ele é comum no sentido de frequência, ele é habitual e ele é um sintoma típico da clínica do adolescente. O que é a automutilação? É o se ferir, né? O se ferir por vontade própria, né? E a gente não tem muitos estudos científicos a respeito da etiologia, né? Da causa disso, ou da epidemiologia, da frequência, da taxa. Mas o que a gente sabe em termos gerais é que isso ocorre por um descontrole de impulsos e é algo muito mais comum nas meninas do que nos meninos. E é sempre um sinal de alerta, né, para os pediatras, para os médicos, para os professores e para os pais. Então é muito importante que a gente tenha a dimensão do que representa a automutilação. E hoje ela é até estudada junto com o comportamento suicida. Não que um leve necessariamente ao outro, né? Mas é algo que deve ser falado, conversado, porque se aparece um comportamento de automutilação, de autolesão, aquela família deve levar aquela criança, aquele adolescente para uma consulta psiquiátrica imediatamente, ou para uma consulta com um psicólogo. E quais são as principais causas nessa faixa etária, na adolescência? Então, o que é interessante saber é que a automutilação é um sintoma, ela representa só um fenômeno dentro de uma variedade de quadros clínicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que não quer dizer que quem se automutila tenha um transtorno da personalidade borderline, que eu vejo que é um erro muito comum entre médicos, inclusive entre psiquiatras bons, tá? Borderline é diagnóstico da fase adulta, aqui a gente está falando da fase da adolescência, é uma fase de desenvolvimento. E o cérebro do adolescente, por definição, é um cérebro sem muito controle do impulso, né? Então, não quer dizer que tenha um transtorno da personalidade borderline. Ah, mas pode ser um estado borderline? Isso é para quem é lá da psicanálise, que estudou o Teiral, é uma outra abordagem. Mas pode estar associado a qualquer diagnóstico psiquiátrico. Depressão, transtornos de ansiedade, toque, transtornos de estresse pós-traumático, até questões psicossociais como abuso físico, abuso sexual. Então, uma série de sintomas que, se a gente fecha como transtorno da personalidade borderline, a gente deixa de fazer uma abordagem integral àquela criança e àquele adolescente. Inclusive, tem crianças e adolescentes que se automutilam por conta da psicopatologia dos pais. Às vezes os pais estão adoecidos e, por consequência, a criança ela se automutila, assim, é como se fosse o reflexo da patologia dos pais. Não é incomum. Essa semana a gente viu aqui no consultório uma menina autista que ela entrou num quadro de estresse agudo na escola e ela começou a se automutilar, né? A se autoagredir, tá? Se morder. Então, como que você pode fazer isso? Nas meninas, geralmente se cortando. Geralmente as meninas se cortam nos braços e elas querem ver sangue, né? Geralmente aparece o sangue, né? Aquela coisa feia de se ver, né? Em relação aos meninos, geralmente não aparece muito a questão de sangrar, mas as meninas também se arranham, né? Os meninos eles se ferem às vezes se queimando de outras formas. Em relação à gravidade da psicopatologia associada, o que é legal a gente pensar
é que quando são nos braços essas lesões, indica uma psicopatologia menos grave, vamos dizer assim. E quando são em outras regiões do corpo, são no rosto, nos genitais, nas pernas, no abdômen, isso pode representar uma psicopatologia mais grave. A gente pode estar falando, inclusive, do início de um quadro psicótico, de um transtorno afetivo bipolar, de um quadro de esquizofrenia, tá? Então é bastante interessante que os pais e os professores se atentem que isso não representa, como a gente sempre acha que e isso está relacionado ao comportamento suicida em adolescente ou em mulheres, a manipulação. Não é manipulação. A explicação hoje mais aceita é que a pessoa que se automutila, ela é uma tentativa frustra, né, do cérebro gerenciar emoções negativas. Quando você conversa com essas pessoas, parece que você está lendo um livro. Eu falei que eu senti muita raiva, eu estava com muita raiva. Ou de si mesma, ou de alguma situação, e ela faz aquilo para tentar lidar com aquele sentimento, com a raiva. E elas dizem mesmo que alivia, não sei como, gente. Diz que se corta e ela se sente melhor. Isso é o que elas dizem, né? E parece que é esse mesmo efeito que causa no cérebro delas, desse alívio, tá? Então é muito importante que a gente entenda como que é a neurobiologia dessa automutilação. A gente não tem muito estudo sobre isso. E que existe um tratamento, às vezes o tratamento tem que ser medicamentoso para controlar esses impulsos, tentar descobrir a patologia de base. A psicoterapia é muito importante, a orientação aos pais, o apoio da família, o apoio da escola. Puxa, muito esclarecedor. Obrigada, viu? É isso. Pessoal, muito obrigado, tá? E acessem o portal da Neurologia Infantil. A você que nos assiste, obrigada.